A galera. Tudo bem? O áudio tá bom? Vou esperar aqui chamar a Hannah. Hoje a gente vai conversar com ela. Ela que é uma das mais pedidas aqui. E meu computador inventou aqui de desconfigurar, mas vai dar certo. Pronto. Olá, tudo bem? Olá. Interessante. Ixi, como é que tá? Tá baixo aí? Bom, Música a minha baixa. internet não tá tão boa assim nessa quarentena e Você talvez até avisou teremos isso. problema, porém, Vamos indo vamos tentar. devagarzinho aí. Vamos lá. Enquanto eu configuro bem aqui meu computador, você pode se apresentando aí para os que não me conhecem, por favor? Claro, gente, aqui é boa noite, já são 10 horas da noite. Meu nome é Hannah, eu sou atleta de handball, sou natural de Pernambuco, joguei há algum tempo na seleção brasileira. Tive algumas lesões, me recuperei, joguei. Depois que eu saí de Pernambuco, joguei em São Paulo na Metodista. E, e ano passado eu vim para a Europa e estou atualmente jogando na Rússia. Basicamente isso. Se... Acho que vai agora aqui. Foi. O computador inventou de... Deixa eu tentar aumentar aqui. Vamos lá. Vamos ler aqui a primeira pergunta. De uma seguidora está perguntando qual foi o jogo mais difícil da sua vida. Olha, Tá? é muito ruim responder assim, porém, pode ser a semifinal do Mundial de 2013, pelo histórico de prorrogação e tudo mais, aquele sofrimento todo contra a Hungria. Pode Nas ser esse. quartas. Foi nas Mas eu quartas. já. As quartas, desculpa. Mas eu Nas já, eu quartas. já joguei. Eu já joguei vários jogos difíceis. Que assim, jogo difícil é que é difícil de ganhar, entendeu? É difícil vir a vitória. Então eu posso citar vários aqui, na verdade. Sim. Mas esse é o que a galera gosta de ouvir, então vamos falar esse. Sim, sim. Inclusive, sempre que se fala de Hannah na página sobre handball, a gente só lembra muito daquele gol na final. Mas tem uma história antes daquele gol, né? Teve o Mundial todinho. Então, como foi lá no banco? Como foi o jogo contra a Hungria? O que se passava pela cabeça de vocês? Cara, é muito difícil falar, verbalizar tudo que a gente viveu ali. Mas são memórias muito boas, né? De, assim, esse jogo das quartas de final do Mundial 2013, a gente era um momento único, nunca ninguém ali tinha jogado, chegado tão longe no Mundial, né? A gente tinha jogadoras melhores do mundo, a gente tinha participação em mundiais, em pan-americanos, em Champions League, mas assim, jogar uma quarta de final, nunca ninguém tinha jogado ali até então, desde a comissão até as atletas, então era tudo muito novo. E a gente estava vivendo sonhos, entendeu? E passava um Sim, filmezinho na sim. cabeça de tudo que a gente já percorreu até chegar naquele momento ali. Então era o tudo ou nada. A gente entrava nos jogos muito com esse pensamento de tipo, vamos, vai dar certo. Se tiver com medo, vai com medo mesmo, mas vamos e tal.
Então, o sentimento que eu tenho é muita energia boa, muita garra, muita felicidade, muita entrega. E o jogo em si foi muito complicado, foi muito difícil, mas foi um dos jogos mais bonitos, assim, de ver, porque foi disputado do início até o final, não teve um minuto que a gente respirou assim e falou, não, agora tudo bem. Não, sempre Correndo atrás do os jogo. dois times estavam muito seguros naquele jogo e tava, como fala, um atrás do outro, sabe? Nunca teve um equilíbrio assim no jogo, então foi um jogo mais, como eu posso falar, que foi que foi um mix de sentimentos, sabe? Sim, E quando acabou o jogo, a gente, meu Deus, vai pra prorrogação, vamos pra prorrogação. E acabou a primeira prorrogação, e agora? A gente vai para 7 metros, não, são duas prorrogações. Vamos para uma outra prorrogação, vamos, a gente vai e tal. Então, foi um jogo muito intenso, sabe? E quando sim. acabou tudo, que a gente conseguiu classificar para a semifinal, nossa, eu não sei verbalizar o que a gente sentiu, assim, mas foi muito legal tudo, viver isso. Sim. Inclusive, eu como torcedor, e acompanhando o esporte interativo durante o Mundial e antes também, que eles fizeram várias reportagens especiais, foi muito interessante. E tinha muito daquela de, não, a gente vai pela medalha. Mas quando acabou aquele jogo, ninguém como torcedor pensava mais medalha. Agora é o título e só isso importa. Então, gente, deixa eu mandar um abraço, Xana. Exatamente. Acabou de entrar na live, conversar aqui com a gente também. A Shana, ela tá aqui na Rússia também, né? Então, quando a gente foi para o Mundial, até os trabalhos da psicóloga e tudo mais, era que a gente queria uma medalha, entendeu? A gente precisava medalhar, porque o histórico do Brasil vinha, tipo assim, no quase, sabe? Era a seleção do quase. O Mundial de 2011 foi quase, bateu na trave ali, a gente jogando em casa. E logo em seguida teve a Olimpíada de 2012 e foi quase também, não deu certo, mas foi quase. E quando a gente chegou em 2013, a gente precisava, entendeu? A gente queria Sim, muito. E aí vamos medalhar, a gente vai medalhar e tudo mais. E quando a gente foi jogando e crescendo e vivenciando tudo aquilo dentro da competição, a gente foi dando um passo de cada vez, mas quando a gente foi chegando mais próximo assim e tudo mais, a gente viu que era possível e a gente acreditou até o final que o foco, o objetivo principal já não era mais uma medalha, porque a gente podia jogar a disputa de terceiro e quarto e se ganhasse teria uma medalha. Era vencer, entendeu? Quando a gente passou da semifinal, a gente sim, estava na final, se a gente perdesse, a gente também teria uma medalha de prata. Então, o objetivo de medalhar, de ganhar uma medalha, já mudou 100%. A gente não queria mais entrar na final e jogar e ganhar uma medalha de todo jeito, sabe? A gente queria realmente fazer história e não que se ganhasse prata não faria história, até porque seria inédito de todo jeito, mas a gente queria muito. E tanto que o Morten fez aquela brincadeira na preleção, da medalha e tudo mais, para ativar aquele sentimento da gente de que não importa só uma medalha, a gente queria a medalha, sabe? sim. Inclusive, falando da psicóloga, todo mundo que eu converso que era daquele elenco relata bastante a importância dela que foi para vocês. Até com a música também, né? Sempre que eu escuto, aquela música para mim é da seleção. Então, é muito legal. Eu acho que foi um dos trabalhos mais importantes que ela fez, assim, na seleção. Eu não lembro outros campeonatos que ela foi tão, como posso falar, importante assim, entendeu? Nesse campeonato, ela foi extremamente. Tipo assim, ela teve um papel muito importante. A gente estava confinado lá, né, na fase de treinamento. Depois a gente foi pro Mundial e várias mulheres juntas e tudo mais, tinha ansiedade, tinha uma série de coisas. E a gente não teve nenhum problema de relacionamento, assim, de relação um atleta com outra, nem com comissão, nem com nada. Foi tudo muito
maravilhoso e tudo mais. E se alguém me perguntar assim, me fala um trabalho que você acha que a psicóloga fez assim para ser lembrado, foi o Mundial 2013, sabe? Que a gente vê Sim. que foi muito importante tudo isso. Era engraçado que a gente ia jogar contra tal seleção e tinha a reunião da psicóloga antes e ela dava meio que mapeado assim, olha, ela fazia meio que um estudo da seleção que a gente ia jogar contra, e aí ela tinha bonitinho, olha, quando essa jogadora aqui, que é uma das mais importantes, ficar cansada, acontece isso, 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 isso. Olha, quando acontece não sei o quê. Tipo assim, tinha tudo mapeado, então ajudava bastante. E às vezes a gente via que ela tava cansada, assim, a jogadora X, sei lá, que tava cansada. A gente olhava pra ela, assim, no banco, porque ela não ficava no banco de reserva, ela ficava na arquibancada, né? E ela, com o caderninho dela, falava, número tal, agora ela tá cansada, não sei o que lá. Então, às vezes a gente usava muito o feedback dela, assim, sabe? Junto, era uma mistura junto com a comissão e tudo mais, técnico e tático e psicológico. Acho que deu muito certo isso. Eu gosto de dizer que era o Mundial certo, com as jogadoras certas, com os profissionais certos, e não tinha como dar errado. Infelizmente, eu acho que o nosso país não soube explorar tão bem esse título para poder evoluir ainda mais o nosso handball. Falando nisso, qual a sua opinião sobre o atual handball brasileiro? Não vou falar essa palavra, não. Sobre o handball brasileiro, você está me perguntando? Bom, Isso. eu acho que a gente precisa de mais cuidado, mais carinho, a gente precisa de um olhar mais carinhoso, assim, digamos, para o esporte no Brasil, mais ainda o que a gente vive, o que a gente pratica, o handball. Quando a gente foi campeão mundial em 2013, a gente achou que isso ia dar um salto, assim, um boom no esporte no Brasil. E, infelizmente, não foi dessa forma. Eu acho que piorou algumas coisas, porque eu lembro que a gente tinha um respaldo, assim, uma estrutura que não era a estrutura ideal ainda, mas querendo ou não, a gente tinha uma estrutura. E hoje a gente não tem nem essa estrutura que a gente tinha aquele tempo atrás, entendeu? Então, quando pra gente ser campeão mundial, a gente passou por muitas coisas, mas a confederação tinha um apoio de patrocinadores como Banco do Brasil, Correios e tudo mais. Hoje em dia, a gente não tem mais isso, que é uma pena, porque o esporte precisa desse apoio de empresas que queiram investir e tudo mais, porque assim, eu tô aqui na Europa hoje, que a estrutura é totalmente diferente, obviamente, né? É o berço do handball na Europa, mas eu jogava até pouco tempo atrás no Brasil e a gente tem um exemplo muito triste, assim, a Liga Nacional, porque eu lembro que quando a minha primeira Liga Nacional eu joguei em 2011, 12, se eu não me engano. Eu sou bem ruim de data, assim, mas era um formato totalmente diferente, a estrutura não tinha nem comparação, sabe? Os times que participavam e tudo mais, e a gente está vindo cada ano com clubes fechando portas, mandando atletas embora, sem acabar a temporada porque não está tendo mais estrutura, não está tendo como manter o clube vivo ali. Liga Nacional, a gente não tem mais aquele formato enorme, aquela estrutura, aquele negócio bonito de se ver, não tem. Entendeu? Eu falo isso de apoio, relação empresa, clube, para ter esse patrocínio, essa ajuda, essa força, mas eu também falo das pessoas mesmo. Eu acho que acabou meio essa paixão, assim, a gente fala que quem pratica handball é pelo amor mesmo no Brasil, porque quantas vezes eu não joguei, às vezes era um jogo super importante, difícil, sei lá, clássico, e acho que não dava 100 pessoas na quadra, entendeu? Para assistir. E não era transmitido, não tinha transmissão para ter para ter a culpa de falar assim, não, estão assistindo pela TV. Não tinha isso. Então, assim,
A gente está vindo em um cenário totalmente triste, que infelizmente é muito difícil, porque se a gente do adulto passa isso, como que é a realidade da categoria de base no Brasil? Que é importantíssimo, porque, por exemplo, eu sou um atleta que vim da categoria de base. Entendeu? Eu acho que a maioria começa a jogar handball na categoria de base, então precisa desse cuidado, dessa atenção, porque é da onde vai surgir, é da onde vai chegar atletas para chegar até o adulto, sabe? A gente precisa disso e que infelizmente não está tendo, infelizmente depois do Mundial não teve. E eu fico no aguardo, não só eu, acho que todo mundo que melhore esse cenário. A gente torce muito para que o nosso handball volte um pouco a ser valorizado como antes, ou o sonho de todo mundo que seja realmente valorizado no Brasil, né? Sim. Inclusive, é só olhar os jogadores, falo do masculino, porque eu acompanho mais, que se destacam, que vem em ascensão recentemente, e todos eles passaram por acampamentos. Então, é necessário ter esse trabalho, né? E estava até sendo bem realizado, mas aí a gente vê, do nada para, e é bem triste. Exatamente. Eu participei desses acampamentos assim que tinha em Blumenau na minha época. Eu era cadete, mas eu ia para o juvenil já. Eu participei desse formato e que, querendo ou não, era um incentivo ali, né, para aquela pessoa para aquele atleta que estava começando a carreira, almejando o futuro. Era muito bom participar daquilo. Hoje eu não sei como que tá, não sei se deu uma parada, se eu não sei. Realmente, eu acho que em 2019 não, mas eu acho que em 2018 ou 2017 tiveram fases de seleção em São Bernardo, porque o centro de treinamento é lá em São Bernardo, né? E aí eu acho que eu acompanhei, mas assim, não aquela fase de treinamento que realmente tinha aquele acampamento que tinha, sei lá, bastante atletas para serem trabalhados e tudo mais. Fase de treinamento é diferente do que acampamento. Fase de treinamento é um grupo reduzido, é mais ou menos aquele negócio que é a seleção, entendeu? A seleção tem 16 atletas, vamos supor que na fase vão 20. Já o acampamento tem, sei lá, 80, 100 meninas, não sei. Sim. Até aqui, vamos falar do momento chato da sua carreira agora, que foi as suas lesões, né? E tem uma pergunta aqui, que em algum momento durante a recuperação de sua lesão, você pensou em parar de jogar? Olha, eu posso te falar uma parada que você falou assim, vamos falar do momento chato da sua carreira. E eu aprendi a ver de uma forma que não é tão chata assim, porque me trouxe muito benefício, muitas mudanças, sabe? Tanto de personalidade, porque eu tive experiências obrigadas ali, né? Mas eu tive, então meio que mudaram muitas coisas na minha vida. Mas de dentro de quadra também, aquele negócio de eu não gosto muito de academia, eu ia na força do ódio. Agora eu já entendo muito que é essencial e tudo mais. Então você entende um pouco mais, sabe? Tudo que está acontecendo. E, e foi difícil. Eu não vou falar que foi fácil, que foi sete maravilhas, não. Foram 4 cirurgias, né? Foram 3 de ligamento cruzado anterior, de LCA, e uma última, que não foi uma macro cirurgia, foi uma microcirurgia, que foi só para retirar o parafuso que estava meio que, como fala, roçando assim no tendão patelar e estava inflamando, estava gerando tendinite, estava gerando algumas complicaçõezinhas que não me deixava voltar sem dor, não me deixava ganhar massa muscular e tudo mais, que uma vez que você tem dor, o seu músculo não consegue trabalhar 100% e tudo mais. Então eu fiz essa cirurgia e a primeira vez que eu machuquei, eu tinha acabado de voltar da seleção brasileira, né? Eu já era campeã mundial e tudo mais, então tava tudo muito lindo, assim, na minha vida. Eu nem era adulto ainda, já era campeão mundial e tal, não sei o quê. E depois eu me recuperei e tudo mais. E quando eu voltei a jogar,
na primeira fase de seleção, assim, no segundo mês que eu tava de alta, eu fui pra seleção e aí eu machuquei na seleção em 5 minutos de jogo, assim. E aí eu voltei e tive que machucar de novo. E eu já fiquei muito triste. Mas não passou pela minha cabeça, vou desistir ainda. Passou pela minha cabeça várias perguntas e dúvidas de como, por exemplo, por que isso está acontecendo comigo? O que que eu fiz de errado? Essas coisas que a gente fica se perturbando, perguntando para si mesmo sem respostas, né? E, e aí eu fiz o tratamento e tudo mais, só que eu sou muito. Como que eu posso falar? Eu sou muito. Eu gosto das coisas muito. Eu tô pensando em fazer um negócio e eu quero fazer, entendeu? Eu não sei Sim. um nome para isso. Mas, por exemplo, quando eu machuquei a segunda vez, eu cheguei no. A gente chegou no médico, né? E aí eu já senti que eu tinha que operar de novo, mas eles iam me dar a resposta, né? Até a minha médica Pauline, ela é maravilhosa. E aí ela chegou lá, me deu a minha ressonância, olhou e falou: você vai ter que operar de novo, realmente. Teve uma ruptura de ligamento, não sei o que lá. Daí eu olhei pra ela, mas eu já tinha chorado tanto, eu acho, porque no fundo eu já sabia, assim, que eu olhei pra ela e falei assim: tá, então quando a gente vai operar? Aí ela: não, calma. Aí eu: não, tudo bem, a gente rompeu, vai ter que operar, então já vamos operar, já vamos fazer o que tem que fazer. Então meio que eu já tava nesse negócio, assim, sabe? E aí eu me recuperei e tudo mais. E voltei a jogar. E fui pra seleção e tudo mais. E no final do ano de 2016, eu já tava com o contrato assinado. Eu ia jogar num time na Romênia e tudo mais. Já tava tudo resolvido. Em 10 dias antes de eu viajar, a gente tava tendo o Final Four da Liga Nacional. E na semifinal, eu entrei, assim, eu acho que no segundo tempo, se não me engano. E aí eu fui dar uma finta assim e tal, e aí machuquei o outro joelho. Eu já tinha operado 2 vezes o esquerdo e eu machuquei o direito dessa vez. E aí nessa cirurgia, o meu mundo caiu, assim, de tipo assim. Eu tava prestes a realizar um sonho de ir pra Europa, que eu almejava isso há todo tempo e sempre tava adiando. E aí quando realmente eu queria e ia conseguir, não sei o que lá, aconteceu isso. E aí eu lembro que o meu marido tava assim na quadra assistindo a semifinal, e aí eu olhei assim pra ele e só balançava a cabeça. Tipo, ele de longe, assim, sabe? Ele tava na arquibancada. Eu só balançava a cabeça e pensava assim: eu não vou conseguir passar por isso tudo de novo, sabe? Eu não vou conseguir. E aí, nesse dia, eu não vou conseguir, eu vou parar de jogar. Já é a terceira vez, nunca ninguém que eu conheço machucou 3 vezes o joelho desse jeito. Não, pelo amor de Deus. Tipo, eu machuquei a primeira vez, eu machuquei a segunda mesmo no joelho, agora é o outro joelho. Não, 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 não. Eu já fiquei desesperada e tal. E eu só chorava, chorava. E aí, essa terceira cirurgia eu acho que foi um baque, assim. A primeira foi um baque de tipo, eu nunca tinha vivido lesões difíceis, assim. Era sempre uma torção de tornozelo, um negócio aqui, nananana, um murro na cara, sei lá. E, e aí eu sofri. Na terceira eu sofri, mas eu sofri muito, mas muito. E demorou para eu entender assim, entendeu? Demorou. E o meu plano de saúde não demorou para responder, para liberar a cirurgia. E eu sou muito. Então vamos. Tá bom, eu operei, eu machuquei, eu já sei. Vamos fazer a ressonância daí. Vamos fazer a ressonância. Porque na real você só opera com ressonância, um pedido médico, lá, 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 lá. Mas eu já sei que eu machuquei. E aí eu fui fazer e já tava assim, vou pegar o resultado hoje, amanhã eu vou na médica e já vou marcar a cirurgia, mas eu tava assim, marcar a cirurgia, mas eu não vou conseguir, eu não quero mais jogar. Sei lá, tipo, eu tava muito triste. E aí, e aí eu passei uma semana assim, sofrendo muito, mas muito, só chorava. E o pior é que as pessoas julgam, né? A gente julga, o ser humano julga. Então, nossa, ela acabou a carreira dela, nunca mais vai jogar, não sei o que lá. E tipo assim, você pode pensar isso, óbvio, você é livre de pensar isso, mas assim, quando você escuta isso, você não tem o que falar, porque na verdade não foi opção minha machucar. Eu não falei: olha, hoje eu quero machucar, eu vou machucar e você machuca. Isso não acontece. Então, tipo, eu também tava triste porque eu tava me machucando, né?
E era muito difícil lidar com essas coisas acontecendo, lidar com pessoas, escutar um negócio que você não gosta aqui. Até as pessoas que meio que queriam te ajudar vinham para falar, te mandar mensagem, sei lá, porque queria ir na minha casa para falar da lesão, mas eu não queria mais tocar nesse assunto, eu só queria operar e, sabe, as pessoas queriam me ajudar, tipo assim, tá tudo bem, tá sentindo dor, sei lá, nossa, você machucou, né? E eu já tava assim, cara, eu não aguento Acontece. mais, eu já tava esgotada. E aí foi bem difícil essa terceira cirurgia. E aí a gente operou e tudo mais, e eu voltei, eu já sabia de cor sorteado. Eu brinco que, tipo assim, eu já sou um ortopedista e uma fisioterapeuta. Claro que eu não sou, né? Mas de tanto que eu sei de joelho, meu Deus. E aí a gente fez a recuperação e tudo mais. E quando eu tava voltando, assim, eu sentia uma dor, um incômodo, não sei o quê. E o primeiro era, é tendinite, é tendinite, é tendinite. Aí eu fui na minha médica e falei, eu não aguento mais, tá me incomodando essa dor aqui e tal. A gente fez a ressonância, quando fez a ressonância tinha um parafuso lá, e aí tinha que tirar o parafuso. Aí, tipo assim, de novo, eu, mano, eu não acredito que eu vou ter que fazer uma nova cirurgia. Tipo, pelo amor de Deus, eu não aguento Todo dia mais. é isso agora. Exatamente, todo dia é isso. E, e aí eu sofri um pouquinho, mas aí eu falei, tá bom, tem que tirar a cirurgia, tem que tirar o parafuso e só pode fazer uma cirurgia para tirar o parafuso? Vamos então, como que a gente faz? E aí já vamos, rápido e tal, não sei o que lá. E aí a minha médica, não, você tira o parafuso em 2 meses, você volta e tal, mas não demorou 2 meses, demorou 4. Porque se você só pode voltar a jogar com a sua massa muscular, ok. Você não vai voltar a jogar com sua perna desse tamanho, porque não vai dar certo. O primeiro trote que você der, o primeiro salto que você der, o seu ligamento vai te dando tchau assim e um beijo, querida. Então, então foi muito complicado. E aí eu tive que ter mais responsabilidade ainda, tanto dentro da recuperação quanto fora, que na verdade tudo engloba a recuperação, alimentação, sono, tudo. Eu vivi em função realmente da minha recuperação, sabe? E, e eu voltei super bem e voltei feliz e tudo mais, com alguns medos, mas eu tive um calendário de jogos muito bons que foi me dando o ritmo de jogo e tudo mais. Então, quando eu cheguei em 2018, no final do ano, eu já cheguei jogando bem, assim, para quem passou 3 anos e meio parada por causa de lesão, sabe? Então, as coisas foram muito difíceis, assim, falando nesse sentido de lesão. Eu pensei em desistir sim, que foi essa sua pergunta. Mas eu sou muito grata a tudo que aconteceu, assim, sabe? Porque antes eu tinha vergonha das minhas cicatrizes no joelho. Hoje em dia eu já olho e já sou. Eu sinto orgulho, assim, porque eu sei que eu sou forte para aguentar 4 vezes a briga em meu joelho. Entendeu? E Sim. antes, eu falava assim, antes de eu me machucar, eu falava assim, quando eu via alguém se machucando, eu falava assim, nossa, se eu me machucar e tiver que operar, eu acho que eu não consigo. E eu consegui 4 vezes. Então, às vezes a gente acha que a gente não é tão forte assim. Aí Deus vai lá e fala, vamos lá que eu vou te ensinar a ser forte. E aí você é obrigado a ser, sabe? Você é uma guerreira do nosso handball, né? Sempre ouve esse tipo de comentários. Na Vamos lá. verdade, olha o Do Gabriel Ryan. aí, lá de Pernambuco, a galera de Pernambuco, um beijo. Falando em rainha das lives, tem uma pergunta aqui: como você se sente sendo a blogueirinha do handball, a mais famosa? Eu sou mais famosa não, cara. Aqui na Ah, página você é a mais pedida. então demorou pra rolar isso, eu sou a mais pedida, hein? Eu gosto muito das mensagens que eu recebo, assim, das pessoas, porque elas me dão muita força. Porque, tipo, agora nesse período de quarentena tá sendo bem difícil, né? Pra todo mundo. Eu não tô aqui pra falar minhas experiências ruins, pra todo mundo achar que eu sou coitada e tudo mais, mas tá bem difícil aqui. Já vai fazer 2 meses que eu tô no apartamento, sem sair e tudo mais.
longe de todo mundo, os aeroportos daqui estão fechados, né? Então é bem complicado e tudo mais. E assim, receber às vezes uma mensagem tipo, Hannah, você me incentiva tanto, obrigado. Nananã. Isso dá uma força, às vezes, que você nem tá tendo força naquele momento, você fala, pô, é isso, eu tô aqui pensando bobeira, mas na real tá todo mundo sendo forte. A gente vai passar por isso, em nome de Jesus, vai voltar tudo ao normal e tal. Então é muito legal esse carinho que eu recebo. Às vezes é bizarro quando eu vou em algum evento, em algum campeonato, sei lá, e alguém vem chorando assim, porque ai, a Hannah demora um pouco para cair minha ficha, porque eu não acho que ninguém tem que chorar por mim, né? Mas é legal você ver as pessoas gostam de você, acompanham o seu trabalho, torcem por você, entendeu? Porque o que tem nessa vida, ainda mais de rede social, são pessoas que julgam muito e tudo mais. Então a gente tem que dar muito valor às pessoas que querem o nosso bem e nos apoiam, sabe? Não tô falando nem da nossa família, porque a nossa família com certeza, mas tô falando exatamente de pessoas assim. Sim, sim. E até pra gente aqui da página é surreal, a ficha só cai que a gente tá falando com vocês quando acaba a live, eu olho assim, eu que sou o goleiro, né? Meu Deus, eu conversei com um bombom. Aham. Fica assim, isso era inimaginável, é uma forma na quarentena que a gente acha de motivar a galera, de falar do trabalho de Exatamente. alguém também. É legal que você falou isso, meu Deus, eu tô falando com o Bombom e você é goleira, é tipo uma referência, né? E é exatamente isso. Às vezes, quando eu tive meu primeiro contato com vários atletas da seleção brasileira, que eu era fã e assistia pela TV, e eu fiquei tipo assim, parecia que eu tava no céu, entendeu? Então eu sei exatamente o que você tá falando, que parece que não é realidade, né? É uma coisa que parece que é uma coisa muito longe da gente e a gente tá vivendo aquilo, parece que não é verdade. Enfim. Tem uma pergunta aqui do Pedro, perguntando como foi sua iniciação esportiva e qual foi o seu primeiro contato com o handball. Acho muito bacana falar isso, porque todo mundo vai entender que o começo é igual para todo mundo. Sei lá, Duda Amorim é melhor do mundo, a Alexandra foi melhor do mundo, mas a maioria das atletas da seleção brasileira começou na escola igual todo mundo, começou em um clube pequeno, começou do zero igual todo mundo, sabe? Então é muito legal isso. Eu também comecei na escola, eu me destaquei na educação física, no interclasse, que na verdade em Pernambuco é jogos internos que chama. E, e a minha mãe era amiga do técnico de handball, eles estudaram juntos e tal. E aí eu também não parava em casa, né? Minha mãe queria que eu gastasse minha energia para chegar em casa e dormir. E aí ela me levou para fazer aula e tudo mais. E aí eu fazia educação física não, escolinha de handball, que é basicamente aqueles treinos de iniciação mesmo, bambolê no chão e tudo mais, nanana. Aprende a dar os 3 passinhos, salta, porque às vezes a gente dá 5 passos quando a gente começa, a gente salta com a mesma perna que a gente está com a bola na mão para arremessar e tudo mais, é mais treino coordenativo, né? Para ajudar a coordenação motora e tudo mais. Eu comecei assim e depois eu me destaquei, depois eu fui subindo, né, aumentando a minha idade e tudo mais. E eu fui para outra categoria, eu era em pré-mirim, tipo assim, nem tinha minha categoria, eu acho. Aí eu treinava e aí eu fui subindo, subindo até que eu cheguei em mirim. Eu já estava me destacando assim entre as minhas amiguinhas da escolinha. E aí eu fui para treinar com infantil já. Aí desde então, desde o mirim assim, eu já treino na minha categoria e a de cima. E aí depois eu fui para a seleção pernambucana, que assim era o sonho da minha vida. Seleção pernambucana, sabe? Eu fui para a seleção pernambucana, aí depois joguei no Clube Português do Recife e e aí depois recebi alguns convites para sair e jogar fora, mas eu era muito pegada à minha mãe e eu não conseguia
cortar esse vínculo e ir. Então, eu fiquei em Pernambuco e tudo mais, eu já era da seleção brasileira, eu já tinha ido participar de fase de seleção. Aí, no segundo ano de cadete, eu fui convocada para a seleção adulta. O Morten me convocou para uma seleção adulta. E a gente treinou e tudo mais. E eu fui recebendo propostas, mas eu não conseguia. Eu sou muito apegada à minha mãe. Naquela época eu era muito mais, né? E eu falava, tá bom, eu vou. Quando chegava perto, que recebia a proposta ali, não sei o que lá, quando falava, então tem que vir em janeiro. Aí eu, não. Eu dava um passo para trás. E até que no último ano de juvenil eu terminei a escola e fui para São Paulo jogar na Metodista, que tamanho da minha vida, depois que eu comecei a entender o que era handball, né? Que quando a gente fala assim de handball feminino no cenário nacional, vem logo o Metodista na nossa mente. E isso era o que eu almejava, seleção brasileira e Metodista e tal. E aí foi quando eu fui para Metodista. Inclusive, você arrebentou naquela Liga Nacional de 2013. Jogou demais. Nossa, eu tenho tanta saudade daquela época, assim, que jogava sem peso, sabe? Sem responsabilidade, só jogava. Agora tem um título mundial nas costas, né? Agora tem que estudar para jogar. Antes só me colocava na quadra, eu ia, que era uma beleza. Pedro Ramos está aqui perguntando. Eu acho bastante interessante falar sobre isso. Hanna, para você, o que deveria ser feito para que o handebol pernambucano fosse mais valorizado? E ele perguntou isso porque trabalha com categoria no meu estado, no Maranhão. É bastante complicado trabalhar com a base feminina, né? Embora tenha aquele tabu de que handebol é para mulher, aqui é mais difícil trabalhar com mulher. Nossa. Bom, eu acho que eu sou de Pernambuco e outro dia eu estava conversando com uma amiga minha sobre isso. Eu acho que no handebol pernambucano os times tinham que se unir mais um pouco, sabe? Eu acho que tem um pouco de rivalidade e isso atrapalha um pouco, porque no handebol pernambucano eu acho que não tem muitos times. Desde quando eu estava lá, não tinha muitos times. O campeonato estadual tinham 4 times, 5 times. E 3 times eram um só. O Clube Português de Recife tem tipo assim, sei lá, umas 30 e poucas meninas, 40 meninos treinando numa categoria ou na categoria de base, ele junta. E aí ele pega essa categoria e divide em 3 times. E aí joga o pernambucano para poder dar ritmo e tudo mais para as meninas, que é uma iniciativa boa. Porém, eu vejo muita... podiam se ajudar mais, entendeu? Eu acho. Acaba rolando aquele Podiam ciúmezinho. querer... eu vejo isso, né? Em algumas coisas que eu presencio, não, mas que eu fico sabendo, assim. E precisa se ajudar. Mas isso não é só em Pernambuco, eu acho que isso é em todo lugar, né? Falar em São Paulo, falar em todo mundo. Eu acho que as pessoas tinham que se ajudar mais. Para que, ainda mais no movimento, no cenário do handball, porque a gente sabe que não é um esporte que você vai lucrar com aquilo para você querer trapacear outra pessoa, você não vai. É mais egos, sabe? É mais. Não vou deixar essa pessoa conquistar isso, porque na verdade eu vou conquistar, tipo assim, sabe? E aí isso é muito triste, assim, fica uma história triste, onde poderia ser uma história bem legal. Porque eu vim de Pernambuco, a Samira veio de Pernambuco, a Juliana, que eu acho que ela não joga mais, mas ela jogava, a Juliana Malta, ela veio de Pernambuco. Tem uma série de meninas, tem a Paizinho, que ela é muito boa, ela tá até em São Bernardo. A Tem a Jamile, que goleira ela aí é agora. Concórdia, voltou para o português.
Juju, eu acho que ela é de Concórdia, tá em Concórdia, mas ela é de Pernambuco também, de Petrolina. Jade, tem uma série de A meninas muito Renata, que tá na boas Espanha, a aqui. goleira, foi pro Não, Pan-Americano as agora. meninas que estão fora, tem a Yasmin, tem a Renata, tem Cecília, tem eu, tem Samira, tem um monte de menina que veio de Pernambuco e a gente nem tem tanta estrutura assim, por exemplo, a gente nem treinava com cola, a gente treinava com cera. Então, para você ver a estrutura da base, e aí a gente chegou, sei lá, num nível bom, assim, por exemplo, eu conquistei algumas coisas que eu sou extremamente orgulhosa na minha vida por causa do handball, da oportunidade que eu tive, entendeu? Porque se eu não tivesse jogado handball, eu não teria faculdade, porque, assim, faculdade paga, eu não teria, porque eu não teria dinheiro para pagar. Escola, eu nunca paguei escola, sempre foi bolsas de estudo. Eu não teria estudado em escolas boas, porque os meus pais não teriam essa condição. Conhecer vários países e culturas e tudo mais, isso não faria parte da minha vida, porque eu não teria essa condição toda que o handball me proporcionou. Eu sou extremamente grata a isso. E eu vim de lá, eu não esqueço a minha raiz, eu não esqueço o meu passado, eu não esqueço de onde eu vim, eu tenho orgulho disso, entendeu? Então, eu acho Sim. muito importante isso. O trabalho que tem que fazer, eu acho que ajudar um pouco mais, porque imagina o tanto de gente que vem da periferia, assim, vem do tanto de menina boa. No Clube Português é um trabalho muito bom que o Cristiano faz, ele faz tipo uma peneira, assim, em comunidades perto, assim, do Recife, e fala assim, ó, se você ganhar, você vai ter uma bolsa de estudo no Ângulo Lida do Cordeiro, no São Jorge, são escolas que ele tem. Que ele tem, que ele dá aula e tudo mais. E ele tem essa oportunidade, porque são meninas que, assim como eu, não, se tiver que pagar uma escola particular, não vai ter, mas através do handball, do esporte, tem essa oportunidade, sabe? Então, é muito legal, muito bacana isso que faz, e assim, não tem o olhar todo pro handball. Imagina se tem uma ajudinha ali, um negócio ali, o tanto de atleta que não ia formar, o tanto de gente que ele não poderia alcançar mais, sabe? Em São Paulo, então, eu fui para alguns lugares assim de periferia, de comunidade que tinha handball, o mini hand, e o tanto de gente que não tinha tênis. A gente da seleção às vezes dava, sabe? Quando a gente trocava tênis, dava e tudo mais. O tanto de gente que não tem oportunidade de ter um tênis. Eu também, eu comecei com All-Star, jogar handball com All-Star. Então, são coisas que poderiam ter essa mudança para ajudar, sabe? No handball, diretamente, eu digo, porque, vamos supor, se a gente tem um pouco de estrutura no clube para alcançar, que alcança essas meninas, pode alcançar muito mais, entendeu? Então, acho Sim. que tinha que ter um pouco mais de estrutura, tinha que ter um pouco mais de ajuda, porque eu acho que tudo vem da base. Ninguém vira um atleta profissional começando com 25 anos, porque vai começar muito atrasado, entendeu? Então, geralmente as pessoas começam a jogar handball cedo. Então, acho que a ajuda tem que vir cedo também. Sim, e a gente acredita muito no esporte como uma mudança de vida. O esporte ele transforma as vidas. E Exatamente. ouvindo a história de vocês, a gente percebe muito isso, mais ainda, né? Exatamente, porque é muito legal que assim, o handball ele educa, porque tem valores que eu aprendi na minha vida pelo esporte, pelo handball, entendeu? Valores pessoais, assim, que você aprende praticando esporte que você carrega para sua vida inteira. Então é exatamente isso que você falou, mudanças de vida por causa do esporte. E embora eu não tenha conseguido, né, seguir uma carreira profissional no handball, acho que é porque eu sou meio preguiçoso, mas tudo que eu tenho hoje eu sou grato ao handball, né? Tudo. É só olhar a página, o menino que criou foi através da minha insistência dele já começar a jogar handball, então tem, tem um amigo que realiza um trabalho incrível como diretor de um Atlético em São Luís, foi através da minha paixão pelo handball, nem sabia disso, mas ele me contou outro dia,
E os meus melhores amigos hoje em dia são através do handball, tirando. É surreal, é surreal. Então eu sou muito grato a esse esporte. Ele é apaixonante, de verdade. Caiu. Caiu. Ixi. Tá me Foi escutando? meu. Oi, tá me escutando? Eu não sei se foi o meu dela. Tá me Acho que é ouvindo? a minha internet tá bem ruim. Demorou ainda pra dar ruim, mas acho que é a minha. Tô. Eu acho que não foi nem a tua, foi a minha que o computador desconectou aqui. Ah, então maravilhoso. Mas é muito legal isso, isso que você falou agora, que você alcançou algumas coisas na sua vida por causa do handball, né? O handball meio que foi uma ponte. É tipo gratidão ao esporte, a quem te deu, quem te estendeu um braço, entendeu? Porque, por exemplo, hoje eu sou jogadora de handball profissional. Eu vivo do dinheiro que o handball me dá aqui na Europa. Porque no Brasil é muito difícil você sobreviver com o dinheiro que você ganha do handball. Mas hoje eu sou isso porque eu comecei antes. Eu comecei na escola, porque, sabe? Porque eu tive uma trajetória no esporte. Não dava pra eu chegar com 25 anos e falar assim: legal essa profissão de ser atleta de handball. Vou ser atleta de handball agora. Não ia dar, entendeu? Sim. Eu nem digo que eu comecei tarde, mas eu tive um olhar do que é o handball de verdade, assim, com 18, quando eu morar aqui em Caxias, né, minha cidade atual. Então, acaba sendo tarde. Embora tenha um pouco de esperança, né? Que o goleiro tem uma carreira É verdade. mais longínqua. Então É vamos lá, verdade. vamos falar um pouco aí como que você foi parar na Rússia, né? Ai, Jesus, peraí. E como estava sendo essa experiência aí para você. E a gente espera que volte logo, né? Eu tenho uma agência que toma conta da minha carreira, assim, é como se fosse como que eu posso falar? Um empresário, vai. É um agente, né? E aí, sempre que tem oportunidades e propostas para vir, a gente sempre conversava e tudo mais. A gente sempre conversava e, e eu achava que não já tinha passado da época e tudo mais. Eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus, então às vezes que eu quis fazer as coisas com o meu próprio achismo, eu acho que deu consequências ruins para mim. Então, todas as vezes que eu vou tomar uma atitude na minha vida, uma decisão, eu sempre busco escutar o que Deus quer para mim, né? Olha só, o Danilo acabou de entrar na live. Ele, ele é o cara da Decathlon, da torta, que a gente tem uma parceria. Beijos, Danilo. E aí, sempre que eu tenho alguma proposta, alguma coisa assim, eu tento escutar o que Deus quer que eu faça da minha vida. E aí, quando eu recebi algumas propostas, já não fazia muito sentido. Eu achava que, acho que não e tal, não sei o quê. Mas quando essa veio, eu demorei para entender um pouco. E, e aí eu fui meio que, será? E tal. E entreguei nas mãos de Deus, orei, jejuei, fiz o que tinha que fazer, fiz o que eu acredito que eu tinha que fazer, que é o estilo de vida que eu acredito e sigo. E as coisas ao meu redor foram me mostrando que era realmente esse era o momento que eu tinha que vir, que era o que ele queria para mim e que ele estava me mandando vir para a Rússia, que é um país extremamente difícil, assim, totalmente diferente do Brasil, as pessoas, a cultura, Até a enfim. adaptação, né? Exatamente. E aí foi o que me levou aqui, eu tive a confirmação e tudo mais, então eu acreditei e vim. Então eu vim para o meu clube,
com a proposta de 1 ano só, porque, na verdade, no começo eram 2 anos, mas eu tive medo da adaptação e tudo mais. São 4 cirurgias, a gente não sabe como são as coisas e tal. No Brasil, a gente treina de segunda a sexta, às vezes de sábado, joga aqui. O meu clube, o técnico, ele era goleiro, ele nunca foi técnico, assim, ele assumiu 2 times de handball agora, esse é o segundo dele, então, assim, a gente treinava até de domingo, a gente treinava 2 períodos todo dia, a gente foi bem difícil, assim. E aí demorou um pouco essa minha adaptação. Então, eu resolvi que eu vou cumprir esse meu 1 ano, que acaba agora, no começo do mês que vem, dia 19, o meu contrato acaba aqui. E a gente está no meio dessa pandemia toda e tudo mais, por causa do vírus, mas que eu não vou continuar aqui nesse clube, mas foi o clube que abriu as portas para mim, que eu sou totalmente grata às experiências boas e ruins, porque as experiências ruins é que lapida a gente vai tendo, vai aprendendo, né? Que a gente aprende mais. É muito difícil a gente aprender com as coisas boas que a vida ensina, mas com as coisas ruins a gente dá um jeito de aprender. Então eu sou muito grata a isso. Sempre quando acontece alguma coisa ruim aqui, eu sofro, mas depois eu coloco minha cabeça no lugar e falo, antes de vir eu entreguei a Deus, Ele que me colocou aqui, então é aqui que eu tenho que estar, vai dar tudo certo, tá tudo sob controle, vamos. E então isso vai me ajudando a entender o meu processo e tudo mais, por que eu tô aqui. Mas eu sou muito feliz, é uma liga muito boa, a gente teve a oportunidade de jogar contra o Rostov, por exemplo, que é um puta time, entendeu? Eu tive a oportunidade muito boa, eu vivi experiências boas, eu já tinha vindo para a Europa, obviamente, jogar, mas não morar aqui. Então, ver que eu tava viver um clube com experiências, com estruturas, com, sabe, como que é realmente o handball profissional, assim, foi aqui, porque é muito diferente a vida daqui e a vida do Brasil, assim, sabe? Por mais que você tente ser profissional o máximo que você quiser, mas no Brasil a gente não tem esse comportamento de que o handball é um esporte profissional. Desde salário, até o tratamento que o clube tem com o atleta, até, sabe? Não tem esse comportamento. Então, aqui realmente eu vivi isso, que era um desejo do meu coração, que era um sonho, que todo atleta tem, e que eu sou muito grata de ter vivido tudo isso, de estar vivendo tudo isso. E acabou respondendo a pergunta aqui do Danilo, né? Qual a maior diferença do handball da Rússia com o do Brasil? Olha, eu vou te falar que quando eu cheguei aqui, eu comecei a jogar e eu fui vendo que não é um handball inteligente, assim. Tipo assim, não é todo mundo é burro aqui, não é isso. É que, tipo assim, é um handball mais de força e velocidade, entendeu? Por exemplo, aqui é muito. Ó, pega a bola, finta uma menina, vai vir outra, quica, finta a bola e passa, e chuta. E se for gol, lindo, maravilhoso, você é rainha. Não é aquele negócio assim, olha, a superioridade está aqui, fixa, pivô bloqueou, tá 3 contra 2 lá, passa a bola lá. Não tem muito isso, entendeu? Aqui olha para frente e vai. Então eu senti um pouco de diferença disso, assim, do handball mesmo, até porque o último técnico que eu tive, que eu trabalhei muito, que eu gosto muito, foi o Álvaro, mas o Hélio. E ele é extremamente inteligente. O Hélio dá 1 minuto de jogo, 2 minutos de jogo, ele já sabe, olha, ponto fraco da defesa do outro time é essa. Vamos forçar essa jogada aqui que vai dar certo. Então, tipo assim, foram coisas totalmente diferentes, opostas, mas que eu tive que me adaptar, até porque eu tava aqui e tinha que jogar aqui, entendeu? E demorou um pouquinho a adaptação? Demorou, mas foi que foi. E antes de encerrar, que eu tenho já que estudar um pouquinho, que eu faço outra live 7 horas e depois eu vou responder uma prova que é online. A gente não poderia acabar essa live aqui sem você falar desse gol. E quero te agradecer aqui, que foi o meme mais curtido da página. Então,
A gente agradece demais. Gente, eu não aguentei aquele meme, foi muito bom, parabéns, eu gostei muito mesmo. Eu até vou postar, eu acho, em algum TBT, mas Pode foi dar. muito legal aquele meme. Ah, eu sou muito grata ao que Deus tem me colocado para viver, sabe? As coisas aconteceram na minha vida desde que eu comecei a jogar handball, foram portas abertas muito lindas, assim. Desde do Colégio Imaculado, que é onde eu comecei, Clube Português, Metodista, São Bernardo, NIP, fui pro Pinheiros, voltei. Tudo, assim, aconteceu de uma maneira muito bonita na minha vida. Eu tenho muito orgulho de onde eu vim até onde eu cheguei, sabe? E esse Mundial, eu nem era adulto, eu fui e tive a oportunidade de jogar. E assim, o Morten me colocou na final ainda. O Brasil. E eu fui abençoada lá e deu tudo certo. Eu fintei, eu cavei uns 7 metros e não sei o quê. Eu sou muito feliz de ter vivido aquilo. Não dá para verbalizar a experiência de ter feito aquele gol. Todo mundo pergunta isso, mas eu não consigo colocar em palavras realmente. Mas eu sou muito feliz. Aquela seleção me trouxe muitas coisas boas. A trajetória da gente foi muito bonita no campeonato. Antes, em outros campeonatos também, né? Aquele grupo foi um grupo muito legal de trabalhar. Eu sou muito feliz de ter participado do Mundial, da oportunidade que o Morten me deu, desde ter me convocado com 16 anos para adulta, até me colocar no jogo, na final, entendeu? E eu sou muito feliz por tudo isso que eu vivi. Foi um gol ali que eu fui muito feliz em fazer. Eu vi uma oportunidade, a menina não estava posicionada bem na defesa, ela era grande, eu sou pequena, tudo combinou, tudo deu certo e tudo mais. Agradecer a todo mundo que me segue, agradecer a você também a oportunidade que você deu pra gente bater esse papo. Eu tava com Agradeço. medo que minha internet desse ruim, porque é muito ruim, mas deu tudo certo. E é isso, é muito bom falar de handball, é muito bom lembrar a história que eu tive na seleção, a história que eu tô tendo aqui, que eu tive no Brasil, os meus clubes que eu comecei, a escola que eu comecei. Eu sou muito feliz por tudo isso. Eu lembro muito do meu passado, eu sei de onde eu vim. Eu sou muito grata a tudo isso. E muito obrigada. Parabéns pelo trabalho que você faz também na página. Muito legal e eu amei o meu vídeo. Obrigado, a gente agradece a sua participação, né? E antes de acabar, viu? Eu vou mandar um beijo aqui, não vou mandar um insulto, não. Um beijo para os meus críticos, que hoje meu celular não caiu, que ele cai todo dia, viu? Tá vendo como hoje foi perfeito? E Beijo. A minha mãe parabenizar tá na o. live, eu quero mandar um beijo pra ela. Beijo, Ah, mãe, te pode amo. mandar. Minha mãe não perde Deve uma ser live, viu? perfeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Abraço. Agora não quero encerrar. Foi.